talvez esse momento de emoções, o Botafogo deprime mesmo. Um minuto. Mas, e aí esses dias eu falei para a minha comunidade, eu tenho enfrentado um quadro depressivo, eu tenho estado mais triste do que deveria. Estar aqui com vocês, acredite, é um grande esforço. Eu gostaria de estar em casa, deitado. O Everton está falando que ele gosta de levantar, eu gosto de ficar sentado, eu gosto de sofá, Coca-Cola, Netflix, mas eu estou aqui reagindo, mas sangrando. Eu acho que a gente precisa de líderes que sejam menos ungidos e mais gente, e mais humano. Então, quando você for procurar uma religião, uma fé, primeiro, ouça aqui o conselho da psicanalista. Não seja ignorante. Se informe a respeito dela. E treta está na moda. Então a pessoa não acredita na religião, mas vai só para arrumar confusão. Porque é bonito. Eu quero estar lá, porque eu não acredito. Eu gosto de dizer exato. Então, assim, não procure o caminho da confusão, da treta. Se resolva emocionalmente, seja pleno. E não seja ignorante, mas procure também líderes que sejam justos. Newton, como líder religioso, durante muito tempo eu tive muita crise com a minha humanidade. Eu também. Com o passar do tempo eu acreditava, Everton, que quanto mais relação com a divindade, menos fraqueza eu teria, menos problemas eu teria. E conforme o tempo foi passando, eu, sincero na minha espiritualidade, eu continuando tendo essas fraquezas, e aí eu conheci um texto bíblico me orientou muito. De um homem chamado Paulo, que ele diz assim: eu conheço alguém que foi a regiões celestiais e ele ouviu coisas lá que é impossível de você proferir, né, Fábio? Mas ele diz assim: quando eu voltei de lá, para que eu não me tornasse soberbo, Deus me colocou um espinho na carne. Ou seja, a preocupação da divindade era esse homem se tornar soberbo. Porque um líder soberbo, ele já não mais cumpre o propósito. Aí ele vai orar insistentemente, acreditando que ele pode mudar a divindade, se ele insistir muito. Aí ele orou 3 vezes, pedindo, muda, tira o espinho da carne. E aí o que Deus disse para ele foi assim: não, a minha graça é suficiente. Você consegue continuar com o espinho, porque a minha graça é suficiente. Aí ele chega à conclusão, ele diz assim: então quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou a continuar convivendo com as minhas inclinações ao pecado, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações, com as minhas debilidades, e entendendo uma coisa: ser humano não era um problema. Continuar sendo humano não era um problema. Acreditar ao contrário disso é um grande problema. Um grande problema. Até porque uma pessoa que deixa de ser humana, ela é desumana. Como um líder que é desumano pode ajudar um outro ser humano? Everton, seus 3 minutos. Valeu. Então, como nós estávamos falando, né? Você perguntou se vai mudar. Eu acredito que não. Não muda. Se tratando do culto de matriz Se tratando do contexto, né, de matriz africana, não vai mudar. Por exemplo, eu tenho 38 anos de idade, eu tenho 38 anos de iniciação, de culto, né, dentro da religião de matriz africana. Vou resumir para vocês. Minha mãe, quando ficou grávida de mim, eu lá no úterozinho da mamãe, minha mãe se iniciou e ela ingere, né, algumas coisas, come algumas coisas, e o feto ali, através do cordão umbilical, eu já comecei a receber aquilo ali. Então eu já venho de berço, podemos dizer assim, né? E eu nunca vi mudar. Não vejo melhoras, só vejo piorar. Exatamente por isso, pela falta de humanismo. Nós estávamos conversando sobre esse assunto também, não foi, Milton, Rose, lá dentro? As pessoas não têm empatia. Aí vem ela: pai Everton, quero me consultar com o senhor. Só que eu, como sacerdote, o ego, a prepotência, o narcisismo, eu tenho que mostrar para ela que eu sou superior, que eu posso dar a luz, eu posso resolver o problema dela. Eu não posso nada, eu não sou ninguém. O que verdadeiramente são os deuses. Deus, Jesus, eles têm poder. Eles têm o poder de transformar a vida humana. Não eu, como sacerdote.
Aí é onde entra a empatia, o humanismo. Nós somos iguais, não temos diferença. O que falta exatamente na minha concepção como sacerdote de matriz africana é exatamente isso. O que falta são sacerdotes humanos. Não é, verdadeiramente, né, sacerdotes em pedestais, como verdadeiros deuses, como se fosse o próprio Jeová, como se fosse o próprio Espírito Santo. Vamos lá, o pastor sobe, né, ali no altar, me corrija, por favor, perdoe a minha ignorância. Sobe ali no altar e ele começa a falar, ele parece que ele é o próprio Espírito Santo. Não, ele não é o próprio Espírito Santo, ele é o transmissor. Tá? Como é, Rosa? Isso se ele for chamado. Tem que ter isso, tem que ter essa vocação. Me corrija, Rosa. O pastor ali em si, ele vai passar as escrituras, correto? Então ele recebe ali aquela energia do Espírito Santo e passa através das escrituras. Eu, sacerdote de matriz africana, o que eu tenho que Eu pegar? quero deixar claro que a energia do Espírito Santo, no contexto religioso, é a pessoa, ela tem o Espírito Santo. Essa energia se submete às Sagradas Escrituras. Onde o ser humano não. Porque existem lugares que as pessoas, em nome do Espírito Santo, dizem coisas que diferem do texto sagrado. Se difere do texto sagrado, é o espírito de pombo. Eu botei na referência, eu compartilhei com você, Sirlene. O livro é A Religião do Pombo, Como Discernir a Manipulação do Espírito. É o que o meu colega está falando. Pessoas, pastores, que recebem a energia do Espírito para falar coisas que diferem do texto, é outra energia. Podemos chamar de charlatanismo? Charlatanismo. É como o pai de